Então esse é o 10º vídeo. Vamos falar sobre as relações entre as funções de Bessel e sobre a geratriz. As relações entre as funções de Bessel é assim: a partir do GM você acha o JM, a partir do JM você acha o JM mais 1 e também o JM menos 1. E a geratriz é um tipo de função que, a partir da propriedade dessas funções, você fica sabendo um bocado de propriedades sobre as funções de Bessel. É uma coisa muito interessante. Inclusive, a partir da geratriz, você pode chegar na equação de Bessel. Então, primeiro, fazer a errata do vídeo 9. No minuto 7:47 teve um problema aqui. Se vocês olharem a tela, está assim desse jeito. Aí tem um erro aqui, onde diz que o S é mais ou menos meio. Na verdade está errado. Porque o S pode ser mais ou menos M. E aqui, substituindo essa conta aqui, o S ao quadrado é igual a M ao quadrado, cancela. Então fica 1 menos 2S. Como o S pode ser mais ou menos M, no lugar do S eu botei mais ou menos 2M. Mas isso não quer dizer que o S é mais ou menos meio, porque, na verdade, o correto é que vai ficar assim, ó. Fica aqui 1 menos 2S. Aí o S é mais ou menos meio. Mas o S aqui só pode ser meio, certo? Ou o S é meio ou o C1 é zero. Então, o M pode ser mais ou menos meio, porque o S é mais ou menos M. Então, o S é positivamente meio. Agora, o M pode ser mais meio ou menos meio, sem que o C1 seja zero. Agora, se o M não for meio, se o M for, por exemplo, número inteiro, aí o C1 tem que ser zero, certo? Então, cuidado é isso. Quer dizer, se o M for mais ou menos meio, então o S pode ser mais meio e o C1 ser arbitrário. Mas se não for, então aí o C1 tem que ser zero, que é o caso mais normal que a gente vai usar, certo? Isso aí a Jax que me corrigiu, achei muito bom. E outra errata que tem é no minuto 3:29, que eu estava falando sobre Bessel, a época que ele viveu, e eu falei que ele era conterrâneo de Beethoven. Ele é conterrâneo sim, porque são todos alemães, mas o que eu queria dizer é que são contemporâneos. Olha aqui, ó, quando Bessel nasceu, Beethoven já tinha 14 anos. E Froben foi contemporâneo de Brahms. Eu falei conterrâneo, todos eles são conterrâneos, porque são todos alemães, mas Froben foi contemporâneo de Brahms aqui. Quando Froben nasceu, Brahms tinha 16 anos. Você vê que até o estilo aqui, ó, a roupa aqui é parecida, aqui também, né? Então, cada um com sua época. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Isso aí não vai cair na prova. Então, as relações mágicas. Relações mágicas são o seguinte: você tem umas relações que eu falei para vocês entre o JM e o JM mais 1 e o JM menos 1, e eu chamo de mágica porque os alunos sempre perguntam como é que o cara chegou, teve a ideia de chegar nessas relações. Então é mais ou menos como se você estivesse tirando o coelho da cartola, quer dizer, você não sabe, o cara tem a conta dele lá, ele fez várias contas e chegou nesse resultado. Então botamos o apelido de relações mágicas dela. Então a primeira é o seguinte: se você tem o JM, aqui é a expansão em série da função de Bessel, que a gente chegou no vídeo passado, sabe? Então se você, assim, esse M aqui está bem genérico, então o M pode ser o número real, ele não precisa ser necessariamente inteiro. Como o fatorial está definido só para números inteiros, então eu estou usando essa convenção aqui, que quando eu escrevo fatorial eu quero dizer essa integral. Se esse número for inteiro, isso daqui coincide com o N fatorial normal, convencional. Mas se não for, por exemplo, se aqui for um número que não for inteiro, então por isso eu estou querendo dizer o gama desse número mais 1. Cuidado que a conversão normal não é essa, por aí o pessoal não usa. Quando não for inteiro, tem que botar o gama desse número mais 1. Então, se você dividir por xm, aí esse m daqui cancela, fica só aqui, ó. Aí, se além disso você derivar com relação a x, então aqui esse 2k cai, né? E aqui fica 2k menos 1. Então, o truque é porque esse k caindo aqui vai cancelar com esse k daqui de baixo e aí o fatorial aqui vai mudar. Mas isso só vai acontecer se o k for diferente de zero. Se o k for zero, esse primeiro termo daqui é zero. O primeiro termo é zero, certo? Então, a derivada disso daqui, reescrevendo, vai começar do 1, né? Porque o termo com zero não vai ter. Se eu botasse aqui começando do zero,
Aqui o K cancelou com K fatorial, ficou K menos 1 fatorial. Se começasse do zero, ficaria menos 1 fatorial. E menos 1 fatorial vai para infinito, certo? Então por isso está começando do 1. Mas aí como começa do 1, a gente muda a denominação, chama o K de L mais 1, de forma que quando o K for 1, o L é 0. Aí a somatória fica assim, onde tem K a gente bota L mais 1, então fica tem um mais um menos aqui, menos, tem um menos. Aqui 2K menos 1 fica 2L mais 2 menos 1, é 2L mais 1. Aqui o KL mais 1, K menos 1 é o L, certo? E aqui 2L mais 1, é esse daqui mais o M, esse daqui mais o M. Então fica dessa forma. Mas acontece que se você olhar o JM mais 1, ou seja, onde tem M aqui, você substitui tudo por M mais 1, aqui vai ficar M mais 1, aqui também M mais 1, né? Então aqui é o JM mais 1. Você vê que é parecido com esse, porque ó, o fatorial é o mesmo, aqui ó, K fatorial, L fatorial. Aqui é K, aqui é L, mas é a mesma coisa, porque aqui é o índice da somatória, ele não vai aparecer no resultado final. Né? Você vai pegar a somatória, vai abrindo aqui, então não vai aparecer L nem... Então tanto faz se é L, se é K, é a mesma coisa, certo? Então aqui, ó, menos 1 elevado a L, K. Então esse termo daqui está igual. Tem o 2 elevado a 2L mais M mais 1, que é esse. A única diferença é que o X está 2L mais 1 e aqui está 2K mais M mais 1. Tem o X elevado a M. E tem o sinal menos. Então se conclui que essa derivada daqui é igual a esse, menos esse daqui, né, por causa do menos aqui, dividido por x elevado a m. Você divide por x elevado a m, cancela aqui, fica esse, certo? Então essa é a primeira da relação mágica. Agora vamos achar a segunda. Para achar a primeira, a gente dividiu por x elevado a m e derivou. A segunda, a gente vai multiplicar por x elevado a m. Então multiplicando, aqui vai ficar 2k mais 2m, né? Multiplicando pelo x elevado a m, e aí deriva. Quando deriva, cai o 2k mais m, que aí vai cancelar agora o fatorial de k. Na primeira relação, a gente cancelou o fatorial de k, o kzinho, o primeiro termo. E agora a gente vai cancelar esse aqui. Então, cancelando aqui o 2, né? Cancela também, fica menos 1 aqui. Fica dessa forma. Mas se a gente olhar o JM menos 1, onde tem M aqui, você coloca M menos 1, M menos 1, M menos 1. Então esse daqui é parecido com esse, certo? Só que aqui é 2K mais 2M, aqui é 2K mais M. O sinal continua o mesmo, então se conclui que essa derivada, esse termo daqui, é este daqui multiplicado por XM. Você multiplica por XM, vai ficar 2M aqui, tá vendo? Então essa é a segunda relação mágica. Então aqui estão as duas. Mas acontece o seguinte, aqui está com a derivada do produto. Se você abrir a derivada do produto, isso simplifica, fica mais legal. Aqui, derivada do produto. Deriva o primeiro, fica J'. E aí derivada de x elevado a menos m, fica menos m sobre x a menos m menos 1. Aí você multiplica tudo por x elevado a m, né? Então fica aqui o Jm mais 1, peguei o lado de cá. Aí muda o sinal de todo mundo, fica m sobre x, né? Porque eu cancelei por x elevado a m, cancela aqui. M sobre x Jm menos Jm', né? Então, a partir do Jm da derivada dele, eu acho Jm mais 1. E a segunda relação, também abrindo aqui a derivada aqui fica mxm menos 1 vezes Jm, mais o xm vezes Jm', né? A derivada do produto aqui. Aí eu divido tudo por x a m, então fica que Jm menos 1 é o m sobre x, né? Cancela o x a m, fica x a menos 1, vezes Jm mais Jm'. Então aqui são as duas relações, né? Da forma mais bonita. Então são parecidas, você vê? O m mais 1 tem o menos e o m menos 1 tem o mais, né? A conservação do sinal. Onde é mais é menos, onde é menos é mais. Então elas são parecidinhas. Agora veja bem, a partir dessas duas relações é possível você recuperar, chegar na equação de Bessel. Ou seja, se você tem uma função que satisfaz isso, e é duas vezes diferenciável, então essa função satisfaz a equação de Bessel, é uma solução da equação de Bessel. Aí para provar isso, essa demonstração é feita no livro-texto, mas é feita de uma forma assim que você fica pensando, como é que ele sacou que deveria fazer esse caminho para chegar lá? Então eu acho meio assim, arbitrário. Então B mais é o operador que aplicando na função do m, o m vira m mais 1,
certo? Onde tem M, se for função de mx, só mexe no M. O M vira M mais 1 e o B mais passa para o lado de cá. E o B menos, onde tem o M, vai virar M menos 1, certo? E o BM passa para o lado de cá. Então, se você aplicar o B menos do B mais, ou B mais do B menos, dá 1, porque o B menos diminui o M e o B mais sobe. Então, o resultado de aplicar os dois, né, um depois do outro, não altera nada, fica a unidade, a identidade. E também o operador derivada, que aqui é a derivada do M vai ficar o F', a derivada do primeiro, né, mais o primeiro vira a derivada do segundo. Então, tem que botar a derivada, passa para o lado de cá. Porque aí, veja bem, se o seguinte for o 1, número 1, aí a derivada do 1 é 0, não tem esse termo. Isso daqui é, para caso tenha a derivada do produto, aqui ó, o V, então vai ficar aqui, se o F for o U e tiver o V depois, né, aqui vai ficar o' V mais U dV, certo? E o B comuta com D, porque se você alterar a posição o valor do M, para M mais 1, M menos 1, isso não afeta nada a derivada. E se você derivar, também não afeta o M, certo? Então eles comutam. Aí, com essa notação desses operadores B mais e B menos, essa relação aqui fica isso. Quer dizer, se eu aplicar isso daqui no J, B mais no JM fica JM mais 1. M sobre X no JM fica isso mesmo, e a derivada, por exemplo, aplicada no JM fica JM'. E isso daqui é o B menos, né? O B menos vai vir daqui. B menos, então é M sobre X mais a derivada. Aí, para obter a equação, o que você tem que fazer é juntar o B mais com o B menos, certo? Porque o B menos vai baixar o índice, o B mais vai aumentar o índice, então você misturando os dois fica o mesmo índice. O que você quer é que no fim das contas a equação fique com todo mundo com o mesmo índice. Aí você tem que tomar cuidado para, na hora de substituir o operador, substituir somente o que está na direita, porque os operadores só aplicam na direita, né? O que está na direita, mas a direita aplica primeiro, depois os outros, nessa ordem. Então, primeiro, você tem aqui o B+, substitui o B+, que está na direita, o B- ainda não. Aí o B- aplicado aqui, né? O B- com B+, dá 1. O B- aplicado no M vai dar M menos 1. No D não faz nada, né? M menos 1 vezes o B menos aqui. E no D, B menos vezes D é igual a D vezes B menos, fica assim. Aí aqui agora, quando o B menos está na direita, que você pode substituir pela definição dele não, propriedade dele aqui nesse caso, né? Então vai ficar, isso daqui fica igual, né? E o B menos é isso. Aí agora aqui você faz as contas. Então esse termo vezes esse, dá esse aqui. Esse termo vezes a derivada dá esse aqui. Menos D vezes esse, né? Então a derivada aplica nesse. A derivada do primeiro vai dar menos M sobre x ao quadrado. Como aqui tem menos, menos com menos dá mais, né? M sobre x ao quadrado. E esse daqui vezes a derivada, né? Então menos M sobre x D. Não pode esquecer isso, né? E agora a derivada com derivada dá a derivada segunda. Certo? Então é lógico, é um raciocínio bem lógico. Aí você presta atenção aqui que os termos coloridos aqui vão cancelar. Esse menos m sobre x ao quadrado cancela com esse mais m sobre x ao quadrado. E esse m sobre xd cancela com esse menos m sobre xd. Certo? Então o resultado vai dar, trocando sinal, o d ao quadrado fica aqui, os coloridos não entram, aqui menos 1 sobre x fica mais 1 sobre xd. E aqui mais m sobre x ao quadrado fica menos m sobre x ao quadrado. Aí você aplica agora no JM, né, que é a função da história. Aí aplicando, aqui vai dar a derivada segunda, aqui 1 sobre x a derivada primeira, e isso aqui tudo, né, vezes JM. Então isso daqui é a própria equação de Bessel. Então, quer dizer, dessa forma, usando o operador B mais B menos, fica meio óbvio como é que você deve seguir para, a partir das relações, você chegar na equação. Aí eu quero chamar a atenção aqui que o cuidado vocês têm que ter com a ordens. O correto é você substituir sempre o da direita. Aí faz a operação, aplica nele, né? Aí faz aquelas contas. Só substitui agora o B menos quando ele já está na direita. Se ele estiver na esquerda, não substitui. Então aí dessa conta, deu o resultado que é correto. Agora, se fizer errado, os alunos têm a tendência a substituir os dois, né? B menos é isto, B mais é isso, substitui os dois. Se fizer isso, aqui dá diferente, porque quando você bota o B menos aqui antes, o B menos aplica no M e fica M menos 1. Mas se você escrever dessa forma, não tem aplicação nenhuma, porque já substituiu, né?
Então, fazendo as contas aqui, dá um resultado errado. Tá vendo? Dá diferente. Então, cuidado, né, com isso aí que vocês vão fazer. Agora vamos ver a geratriz das funções diversas. Geratriz é uma função, você pega a geratriz é uma função de x e de um parâmetro t, de forma que se você expandir a geratriz em potência de t, aí o limite aqui está de menos infinito a infinito. Conforme a geratriz da função, o limite pode ser diferente, certo? Então os coeficientes da expansão em potência de t são as funções de Bessel. Certo? Então é interessante que com essa geratriz, você descobre várias propriedades da função de Bessel. Então como é que a gente descobre que função é essa, o g? Sim, aqui a gente está fazendo para o m inteiro, né? Que está sendo a somatória no m. O m inteiro seria o mais natural, né? Porque esse m da equação de Bessel, ele aparece lá quando a gente faz a separação de variável, quando vai deduzir a equação de Bessel lá em coordenadas cilíndricas. Então, aparece a equação do ângulo, que a solução angular fica sendo A cosseno de m θ mais B seno de m θ. Então, fica o m vezes θ. Então, se o m for inteiro e você mudar, gerar o θ de 360 graus, aí fica n vezes 2π. Então, acaba dando o mesmo resultado, né? Cosseno de 2π, cosseno de n vezes 2π dá o mesmo resultado. Mas se o m não for inteiro, por exemplo, se o m for 1/4, aí você gira de 360 graus. Você bota m vezes 360. Se for 1/4, vai dar 90. Aí o cosseno de 90 dá diferente do cosseno de 360, certo? Então, por isso que o mais normal, na grande maioria dos casos, o m que aparece na equação de Bessel é o número inteiro. Mas pode aparecer não. Às vezes que não. Então, a gente está trabalhando o caso mais geral. Então, nesse caso aqui, para geratriz, a gente usa os m's inteiros, tá vendo? De menos infinito a mais infinito. Então, como é que a gente descobre agora quem é essa função que expandida faz aparecer as funções de Bessel? Então, tem uma dedução muito bem feita do Afken, da minha edição, está na página 591, que eu vou reproduzir aqui. Você faz o seguinte, você pega as duas relações mágicas, né? Se você somar as duas, cancela a parte da derivada e fica assim. Aqui fica 2 vezes isso. Aí se você multiplicar cada termo aqui por t elevado a m e fizer a somatória, fica assim. Né? Multipliquei por t elevado a m e botei a somatória em todos eles. Aqui o 2 sobre x não entra na somatória, que a somatória é em m, né? O m entra, tem que estar do lado de dentro. Aí eu botei do lado do t. Vamos ver por quê. Então veja bem, isso daqui, agora eu faço o seguinte, eu mudo o índice. Onde tem m, eu boto m menos 1. Os limites não vão alterar, porque menos infinito, menos 1, mais 1, não faz diferença, né? Os limites são de infinito mesmo. Então, colocando onde tem m, boto m menos 1, aqui fica m, e aqui vai ficar m menos 1. Aqui, para ficar m, eu tenho que, onde tem m, eu substituo por m mais 1. Fica m aqui, aqui m mais 1. E o de cá já está t elevado a m, eu não preciso substituir. Certo? Acontece que essa somatória daqui, comparada com a geratriz, ela é a geratriz dividido por t, né? Tem o menos 1 aqui. Essa daqui tem o tm mais 1, então é a geratriz multiplicada por t. E essa daqui, eu pulei, tem o m vezes t elevado a m, então isso eu derivo com relação a t. Se eu derivar, vai cair o m, né? E fica m menos 1. Aí, para compensar o m menos 1 que vai aparecer com a derivada, eu boto um t aqui. Certo? Então, derivando e multiplicando por t, essa somatória fica igualzinha a essa daqui. Então, isso daqui é a derivada do g. Então, eu obtenho essa equação diferencial do g, tá vendo? O g. Aí, o meu problema agora é com o t, né? Então, boto o g em evidência, divido tudo pelo t. Aqui fica 1 sobre t ao quadrado, mais 1. E aqui dividir pelo t fica sem o t. Aí, agora a gente faz aquela separação de variáveis simples que você vê no curso de cálculo fundamental, né? Que é jogar os g para um lado e os t para o outro. Então, os t do lado de cá, dt, né? E o g para o lado de cá, dg, dt. Então, essa integral aqui é bem facinha. Essa integral aqui vai dar menos 1 sobre t, aqui dá t, né? 2 sobre x, aí tem uma constante, aqui é o ln de g. Aí essa constante eu chamo de menos ln de g0, por exemplo, né? Para ficar dessa forma aqui,
fica mais bonitinha. Tanto faz, você bota a constante onde quiser, vai dar alguma coisa dessa forma. Aí você resolvendo para o g, vai dar g0 vezes a exponencial do x sobre 2 vezes isso aqui, né? Então achei a função, essa função que expandida dá dessa forma. Agora tem o g0 que a gente precisa decidir quem é. Para achar o g0 é só fazer x igual a 0, porque aqui elevado a 0 fica 1, então o g de 0t, né, é o g0. Então vai ficar aqui, ó, jm de 0, né, substituindo x por 0. E quem é jm de 0? Aí a gente usa a expansão em série do jm. Aí o aluno olha assim e diz assim, se eu fizer x igual a 0 vai dar 0, jm de 0 é 0. Mas aí precisa tomar cuidado, não é bem assim. Essa expansão, na verdade, você abrindo, quando cai 0, aqui vai ficar 1, né, aqui vai ficar m fatorial, certo? E aqui x sobre 2 elevado a m. Quando k for 1, fica dessa forma, etc. Então aí, olhando desse caso aqui, você ainda pode pensar que se o x for 0, isso daqui dá 0. Mas acontece o seguinte, o j0, o primeiro termo da função j0 é 1. Aqui, ó, x sobre 2 a 0 dá 1, 0 fatorial é 1, certo? Então aqui é 1. O j0 começa com 1. Quando eu fizer x igual a 0 no j0, esse 1 não vai apagar não, vai continuar sendo 1. Porque é 1, qualquer que seja o valor de x, o 1 é sempre 1. Aqui vai ser 1, se o m for 0. Então se o m for 0, o j0, o j0 de 0 dá 1. E se for diferente de 0, aí vai dar 0 aqui, certo? Então, na verdade, o jm de 0 vai dar um delta de m0. Se o m for 0, dá 1. Mas se o m não for 0, dá 0. Então, substituindo o delta aqui, no lugar do jm de 0, o delta de m0, você tem a somatória dos m's, né? Mas sempre que o m for diferente de 0, essa função, esse delta aqui de Kronecker dá 0. Só quando o m for igual a 0 que dá 1. Então, t elevado a 0, né? Só não vai ser 0 quando o m for 0, t elevado a 0 dá 1, então o g0 é 1, e a gente achou então a geratriz. A geratriz é essa função. Essa função, se você expandir em potência de t, os coeficientes dela vão ser justamente as funções de Bessel. Certo? Então, resumo. A gente achou as duas relações mágicas, né, que relacionam o jm mais 1 e o jm menos 1 com jm e jm', e achamos a geratriz dos polinômios. Então, no próximo vídeo a gente vai ver as propriedades, né, que se deduz do jm a partir da geratriz e também como a partir da geratriz você pode chegar nas relações mágicas e daí na equação. Muito bem, então estudem, façam, tire um dia na semana, só 2 dias, um dia para cada vídeo, só para assistir o vídeo, vocês tiram uns 100 minutos, né? Esse vídeo aqui são curtinhos, mas aí vocês anotam tudo no papel, faz as contas, refaz tudo sozinho, entende? Para aprender bem. Qualquer dúvida, vocês perguntam e tô aí.